A conclusão desta minha reflexão, você sabe quem eu sou? E lembrando no fato da lamentação daquela pessoa que me procurou, eu entendo que a história daquela pessoa, para aquele lamento daquela pessoa, era somente um número, ou seja, era matemático. E quando perguntamos e quando nós ouvimos a indagação dessa reflexão, da conclusão de Jesus dizendo: você sabe quem eu sou? É como uma pergunta de dentro para fora, de nós conhecermos, de nós observarmos, não um número, não uma pessoa, mas de observarmos uma história. Era como Jesus perguntasse, fizesse uma pergunta ao contrário para aqueles pescadores que estavam na beira do mar da Galileia: você sabe quem você é? Você sabe quem eu sou? Você sabe o que você precisa? Né? Então a história nós estudamos, nós pesquisamos, nós vivenciamos ou nós vivemos a história. Só quem pode contar a história. E essa pergunta que Jesus faz, essa pergunta que Jesus ele diz para os seus discípulos, para aquelas pessoas ali do sul de Israel: se você sabe quem eu sou? Essa pergunta, ela tem uma profundidade muito grande de nós sabermos a história, sabemos da vida, sabemos de um ser humano, não de um número, mas saber de um filho, de uma criação de Deus, quem realmente nós somos, quem realmente nós somos de verdade. E aí eu concluí que na própria palavra de Deus, desde os profetas, desde os evangelhos, alguns não se preocuparam em contar realmente a história nos 4 evangelhos. Alguns dizem de uma maneira, alguns falaram de uma outra maneira, tudo numa mesma conclusão. Alguns com uma maior profundidade, outros mais limitado. E nessa reflexão cristã, nessa reflexão desse sentimento, a gente observa e a gente aprende que na vida a única pessoa que tem essa oportunidade, que tem essa profundidade de saber quem você é, de conhecer quem você é, de conhecer da onde você veio, de conhecer a sua história, de saber para onde você vai, que direção você vai, essa pessoa que tem esse conhecimento, ou até mesmo esta oportunidade de saber e conhecer, é você, né? Então, alguns estudiosos, alguns profissionais, às vezes não é necessariamente o tamanho da sua fé, não é necessariamente o que você crê, em quem você crê, e sim o que você busca, qual o conhecimento que você busca, o que você aprende. É simples assim, né? É como um ginecologista homem
ele conhece, ele ensina, ele medica, mas ele não tem aquilo. Ele é um homem, mas ele é um profissional. Por quê? Porque não é necessariamente nós termos, ou não é necessariamente nós cremos para que nós possamos falar, aprender ou instruir. Então, ele é um homem, ele não tem aquilo do conhecimento ginecológico, mas ele pode ensinar. Então, essa reflexão que eu trago no dia de hoje, essa conclusão, e me chamou muita atenção, porque aquela pessoa, ele tinha somente um protocolo, mas ele não conhecia a pessoa. Ele tinha um protocolo. Aquela pessoa não foi tão importante na história ou no currículo dele. É como se fosse Marcos, no imediatismo que nós temos hoje, quando nós vamos contar uma história para alguém, quando nós vamos relatar uma história para alguém, a pessoa fala, passa essa parte, vai logo para o final, vai logo para a conclusão, porque não é interessante ouvir, né? Ouvir resume, porque nós vivemos uma correria. E aí nós vivemos e vivenciamos muitos fatos. Eu ouço muitos fatos e convivo com muitos fatos. E eu tenho essa facilidade em aprender, não, em ouvir, né? Em entender as pessoas. É como se você passar e ver uns drogados, um alcoólatra, um andarilho, e de você julgar aquelas pessoas pelas opções que ela tem, mas você não conhecer a história, o que levou aquela pessoa às drogas, ao álcool, a sair andando pelo mundo. Então precisamos conhecer a história. E essa pessoa, como muitos hoje, somente no mundo religioso, eles vivenciam tudo menos a história, menos o conhecimento. Não tem essa preocupação em saber, porque são descartáveis, né? São pessoas descartáveis. E aí, você, eu tenho essa obrigação de entrar para dentro de mim, a filosofar comigo, a buscar a minha fé, porque os princípios da vida é a fé. Ou seja, existe a medicina, existe as enfermidades, as pandemias no mundo, mas a cura, o resultado da cura, de 70% da cura chama-se fé, né? Isso já pesquisado e analisado pelos grandes psicanalistas, psicólogos, homens que trabalham na área. A fé tem esse poder de curar. A fé tem esse poder de mudar. Esse é um dos princípios. Agora, de conhecer você, somente é conversar com você, com a sua alma, com o seu espírito, e conversar com o Criador, com Deus, né? Então, quando Jesus perguntou para aqueles pescadores que estavam na beira da praia, você sabe quem eu sou? É como se a pergunta fosse ao contrário. Você sabe quem você é? Você sabe quem está andando aqui com você? Você conhece? Então, não sei se ficou completo a minha confusão, que é muitas, né? Mas é isso que eu queria deixar, tá bom? Um bom dia. E que a sua fé seja exercida e que você pode conhecer mais a você quando você aprende a conhecer as pessoas. Um abraço e fique com Deus.